Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai resolver alguns exercícios vinculados aí a cone. Então, vamos à aula. Vamos então resolver alguns exercícios relacionados aí a cones. Primeiro exercício. Um cone reto tem 10 centímetros de altura e raio da base igual a 4 centímetros. Então, vou fazer um esboço aqui pequeno deste cone. Está nos dizendo que a altura é 10, então temos que isso aqui vale 10 para a gente. E o raio, que é esta medida aqui, vale 4. Letra A. Pede-se a medida da geratriz. Então, para a gente encontrar a geratriz, a gente vai fazer aí o teorema de Pitágoras, ok? Já que a altura com o raio vai nos dar aí um triângulo retângulo, então a gente vai conseguir achar a geratriz G. Então, resolvendo aqui o item A, para a gente achar a geratriz por meio de Pitágoras, a gente vai ter G ao quadrado igual a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Substituindo, a gente fica com G ao quadrado igual a altura, que é 10, então 10 ao quadrado, mais o raio, que é 4, 4 ao quadrado. E então, a gente tem 100, né? 10 ao quadrado é 100, 4 ao quadrado é 16, 100 mais 16, 116. Então, nosso G seria aí raiz quadrada de 116, que não é uma raiz exata, né? A gente teria que decompor. Quando a gente decompõe esse número, né? 116, a gente faz por 2, a gente tem 58 por 2 de novo. A gente tem 29. 29 é primo, então, por ele mesmo. Então, esse número G aqui para a gente se torna 2 raiz de 29. Ok? Então, letra A respondida. A geratriz mede 2 raiz de 29. Letra B, determine a área lateral. Então, área lateral, a gente tem uma fórmula para calcular a área lateral, que é πr(g). Π que multiplica o raio, que multiplica a geratriz. Substituindo, a nossa área lateral será π, que multiplica o raio, que é 4, e a geratriz que a gente acabou de achar, que é 2 raiz de 29. Então, a nossa área lateral será 4 vezes 2 dá 8. Então, a gente fica com 8π raiz de 29. Está aí a nossa área lateral. Letra C. Essa aqui foi a B, né? Letra C, pede-se a área total. A área total também a gente tem uma fórmula para calcular, certo? A área total é πr, que multiplica G mais R. A área total será então π, que multiplica 4, que é o raio, vezes a geratriz, que nos deu 2 raiz de 29, mais o raio novamente, que é 4. Então, a área total será, aqui fora nos dá 4π, e aqui dentro não muda muito, né? Porém, a gente pode colocar o 2 em evidência, porque o 2 e o 4 são divisíveis por 2. Então, 2 em evidência, né? Vem para fora. Dentro eu fico apenas com raiz de 29 mais 2, né? Dividindo por 2, porque eu coloquei 2 em evidência. Para a gente colocar aqui numa forma mais simplificada, né? 4π vezes 2 dá 8, π, que multiplica raiz de 29 mais 2. Pronto. Achamos a área total. E a nossa letra D, pede-se o volume. Volume do cone, fórmula πr² por 3. Okay? O volume do cone é o volume do cilindro dividido por 3. πr²h. Então, basta a gente substituir. Π continua
R é 4, a gente fica com 4 ao quadrado, vezes a altura, que é 10, tudo isso por 3. O volume, então, será 4 ao quadrado é 16, vezes 10, 160. Então, em cima fica 160π por 3. Como não é divisível, a gente termina aqui. Então, pronto. O primeiro exercício foi para a gente esquentar, né? A gente usou praticamente todas as fórmulas aí vinculadas ao cone. Exercício 2, a gente tem a seguinte situação. A geratriz de um cone reto mede 5 centímetros e o ângulo central do setor circular mede 72 graus. Calcule a área lateral do cone. Então, o que está dando aqui é o ângulo que corresponde ao setor circular quando a gente pega a superfície lateral do cone e abre, né? Vai formar um setor. Então, a gente teria essa situação assim, ó. O ângulo aqui é de 72 graus. O raio deste setor é a geratriz, que é 5. E pronto, né? Nos dado isso, e pede para calcular a área lateral. A área lateral, como já falei, é a área do setor. Então, a área do setor é justamente a nossa área lateral que a gente quer. E neste caso, quando a gente tem o ângulo, né, a gente não pode usar a área comum, a área lateral comum do cone, que seria essa aqui que a gente usou no exercício 1, πRG. Como está dando o ângulo, eu vou usar a área do setor circular. Lembrando, a área do setor circular é πr² alfa por 360 graus. A gente vai usar essa agora, certo? Então, veja bem. Então, a nossa área lateral será π, que multiplica o raio deste setor. Lembrando que o raio é a geratriz. No setor, o raio corresponde à geratriz, que é 5, né? A gente fica com 5 ao quadrado, vezes alfa, que é o ângulo do setor, que é 72 graus. Tudo isso dividido por 360. Aqui eu vou manipular de modo que eu use a simplificação. Então, 72 e 360 são divisíveis, ambos por 72, ok? Então, porque 72 vezes 5 dá 360. Então, 72 por 72 dá 1 e 360 por 72 dá 5. Então, a gente fica aqui com 25π, né? Porque 5 ao quadrado é 25, por 5. E a gente finaliza com 5π, ok? 5π o quê? Centímetros quadrados. Na questão 1, eu esqueci de colocar a unidade, né? A geratriz aqui é centímetros, a área lateral é centímetro quadrado, a área total também é centímetros ao quadrado e o volume é centímetros cúbicos. Então, nessa aqui a gente achou 5π centímetros quadrados. Ok. Então, aprendemos mais uma coisa aí, né? Quando for dado o ângulo, a gente não vai usar a área comum, a área lateral comum. A gente vai usar a fórmula da área do setor. Exercício 3. A gente tem essa situação. Quantos centímetros quadrados de vidros serão ou são necessários para fabricar uma ampulheta cuja dimensões estão na figura abaixo? Então, vamos lá. Perceba que a ampulheta é formada por dois cones idênticos. Então, basta a gente calcular o que? A área total, porque na hora que ele pede centímetros quadrados de vidro, que vai ser usado aqui, a gente vai estar usando, a gente está falando, na verdade, de área total. Então, a gente vai calcular a área total de um cone só e depois o resultado a gente multiplica por 2. Então, em relação a um cone só, então vou olhar para esse de baixo. Eu tenho que a altura agora é metade, né? Já que toda era 30, então a altura é 15. E o raio aqui, porque está me dando o diâmetro, né? E o raio vai ser metade, que é 6.
Então eu tenho a altura aqui, ó, que é 15. Então com a altura e o raio dá para a gente encontrar a geratriz. Por que eu preciso da geratriz? Porque para calcular a área lateral eu preciso da geratriz, porque a fórmula é πrg. Então vamos calcular a geratriz primeiro aqui. Então, pelo teorema de Pitágoras, g ao quadrado é igual a 15 ao quadrado mais 6 ao quadrado. G ao quadrado é 15 ao quadrado é 225 mais 6 ao quadrado, que é 36. G ao quadrado é 225 mais 36 é 261. Ok? E a gente vai ter aí a raiz quadrada de 261, que não é exata, porém a gente pode decompor, ok? Então, a gente vai trabalhar com a decomposição. Vou tentar fazer aqui 261. Dá por 3, que dá 87, que ainda é por 3, que dá 29. 29 é primo, então temos 3 ao quadrado vezes 29. Decompondo aqui já, de forma direta, a gente fica com 3 raiz de 29. Então essa é a nossa geratriz. Vamos calcular então a área lateral. A área lateral da ampulheta, né? Como são dois cones, então eu tenho que multiplicar por 2 ainda. Então, a área lateral será π vezes o raio. O raio é 6 vezes a geratriz que a gente acabou de achar, que é 3 raiz de 29, vezes 2, porque se trata de dois cones. Logo, a nossa área lateral será 6 vezes 3 dá 18, 18 vezes 2, 36. 36 π raiz de 29 centímetros quadrados seria a nossa área. Então, aqui, né, para você quiser deixar numa aproximação mais legal, você pode usar o número que aproxima aí, né, a raiz de 29, e o π, cuja aproximação comum que a gente usa é 3,14. Mas por hora a gente termina aí e já é possível indicar, né, para a gente a solução. Exemplo 4. O volume de um cone equilátero é igual a 9π raiz de 3 centímetros cúbicos. Calcule a altura desse cone. Então temos duas informações nesse problema. De que o cone é equilátero, e quando o cone é equilátero, quando a gente tem essa situação aqui, então significa que a geratriz é igual ao dobro do raio, certo? A gente viu isso no vídeo anterior. Então a gente tem a primeira informação, que a geratriz é igual ao dobro do raio. Com isso aqui eu consigo achar uma expressão para a altura em função do raio, pelo teorema de Pitágoras, né? G ao quadrado é igual a R ao quadrado mais H ao quadrado. Como G é 2R, então eu vou ficar com 2R ao quadrado igual a R ao quadrado mais H ao quadrado. 2R ao quadrado, 4R ao quadrado, igual a R ao quadrado mais H ao quadrado. Isolando o H ao quadrado, ou seja, passando o R ao quadrado para cá, subtraindo, a gente fica com 3R quadrado igual a H ao quadrado. Girando a equação, eu fico com H ao quadrado igual a 3R quadrado. Logo, H é raiz de 3R quadrado. Como R está elevado ao quadrado, sai da raiz, né? O 3 fica. Portanto, H é R raiz de 3. Então, achamos aí uma expressão para H. Isso vai me ajudar? Vai, porque agora eu vou usar a expressão, né, a fórmula para o volume. Já que ele dá o volume, então eu vou usar o volume na tentativa de achar aí o R, já que eu agora sei quem é o H. Então, a fórmula do volume, lembrando, é πr quadrado H por 3. Então, se o volume é 9π raiz de 3, né, substituindo o volume, então eu posso substituir os demais também. Ó. π vezes R quadrado eu vou repetir porque é o que eu quero achar, e o H que eu encontrei ali, que é R raiz de 3. Tudo isso dividido por 3. Então veja que aí eu consigo fazer algumas simplificações. O π com o π e o raiz de 3 com o raiz de 3.
Aí eu passo 3 aqui, né, que está dividindo para o outro lado, multiplicando. Então eu fico lá com 27. E r quadrado vezes r é r ao cubo. Vou passar agora como raiz cúbica, né? Eu fico com r igual a raiz cúbica de 27. Isso é uma raiz exata. Logo o raio é 3. Pronto. Se eu achei raio 3, então fica fácil agora de determinar a altura, porque eu tenho uma expressão para a altura em função do raio. Logo, a gente termina o problema aqui, ó. A altura é 3 raiz de 3, substituindo, né? Achamos aí a solução do problema, certo? Utilizando as duas informações. Então tem que estar lembrado quando se tratar de cone equilátero. E o nosso último exercício, que é o exercício 5, é uma questão onde a figura eu acabei esquecendo de fazer. Vou fazer rapidinho e coloco no vídeo. Pronto. Esta seria a figura. Então vamos lá. Leitura. Um silo para armazenar cereais tem a forma da figura. O raio do cilindro e do cone tem 4 centímetros. Então já vou colocar aqui, ó, 4 para o cone também 4. A altura total do silo é 10. Então, todo aqui, tudo isso é 10, ok? E a altura do cone é 4. Então, se o cone aqui mede 4, então o cilindro mede 6, porque os dois têm que dar 10, certo? Então, tem a altura de cada um. Não está no meio certo, mas dá para entender. Então, vamos lá. Quantos metros cúbicos de cereais podem ser armazenados nesse silo? Metros cúbicos, isto aí é um problema de volume, certo? Então a gente vai calcular o volume total, né? Temos duas figuras aí. Então o que a gente vai fazer aqui? O volume disto aqui é o volume do cone mais o volume do cilindro. E para ambos eu tenho fórmula, né? Cone é πr quadrado h sobre 3. Cilindro, πr quadrado h. Vou trocar o h do cilindro porque as alturas de ambos são diferentes. Os raios são os mesmos. Então, não mudei o raio, coloquei rzinho, mas a altura eu estou mudando aí. Então, basta agora a gente substituir e calcular, certo? Volume será π vezes o raio, que é 4, 4 ao quadrado, vezes a altura do cone, que é 4, por 3, mais π vezes 4 ao quadrado, vezes a altura do cilindro, que é 6. Então, 4 ao quadrado, 16, 16 vezes 4, 64. Então, aqui eu fico com 64 sobre 3. Mais, e lá, eu fico com 4 vezes 4, 16, vezes 6, 96, 96π. Fazendo o MMC aqui, né? Simplesmente pegando 3, multiplicando aqui, somando com esse. Ah, e aqui tem um π, né? De novo, 3, vou fazer 3 vezes 96, certo? Fazer aqui do lado. Volume será 3 vezes 96 é 288. Então, eu vou ficar com 64π mais 288π, tudo isso por 3. Logo, essa soma vai ser 288 mais 64, né? 8 mais 4, 12. 8 mais 6, 14 com 1, 15, 3. 352π por 3. Como a gente quer saber a quantidade de metros cúbicos, então vai ser necessário a gente substituir o π aqui pela aproximação que a gente utiliza sempre, que é 3,14. Então, substituindo isso aqui por 3,14, né, a gente vai fazer o cálculo 352 vezes 3,14 por 3. Quando vocês fizerem um cálculo aí, vocês vão achar no final 368,4, ok? Que é a resposta, metros cúbicos, já que é em metros. Então, achada a resposta. Esse é um probleminha clássico, certo? É um probleminha em que se trata da junção
de duas ou mais figuras espaciais, certo? É muito comum aparecer, tanto assim quanto inscrições, ou seja, uma figura dentro da outra. Essa parte de inscrição a gente vai ver depois que a gente finalizar o conteúdo de esfera. Então, esta é a aula, acabei falando errado, sobre cones, e espero que com esta aula vocês consigam então resolver mais exercícios. Então, até mais.